Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Hoje é terça-feira. Errou! Não, nossa, fiz errado. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Beto Sestari. E eu sou o Lucas Lopes. Hoje é sexta-feira. Não, hoje é terça-feira, não é? Nossa, eu tô nervoso. Calma, não se emociona não. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Beto Sestari. E eu sou o Lucas Lopes. E está começando mais um Direito ao Ponto. Hoje é terça-feira, dia 16 de julho, e você que nos está ouvindo do carro, apenas a nossa voz, entre no YouTube, porque esse é um episódio filmado. E por que esse episódio é filmado, Lucas? Porque hoje nada mais menos é que o episódio número 100 do Direito ao Ponto. É isso aí, o Direito ao Ponto comemora seu 100º episódio com muita felicidade e por isso a gente trouxe uma edição especial para esse Direito ao Ponto. Hoje a gente não vai discutir de outras decisões, a gente vai falar e debruçar e explicar tudo sobre as mudanças na reforma da Previdência. Afinal de contas, esse é um tema que está em destaque aí em todos os jornais no dia a dia, né, Lucas? Bom, você provavelmente viu nos noticiários e até aqui no Direito ao Ponto que a semana passada, em Brasília, estava sendo votada na Câmara dos Deputados a reforma da Previdência. Pois bem, ela foi aprovada lá em primeiro turno e com várias mudanças em relação à proposta original do governo. E ela foi aprovada por 379 votos a favor contra 131, sendo que, como ela é uma PEC, seriam necessários 308 votos dos 513 deputados totais. Ou seja, a proposta foi aprovada com uma boa margem de votos e agora ela deve ser votada novamente para um segundo turno lá na Câmara, depois ela vai para o Senado, né, Lucas? Quer falar um pouquinho dela? Então, Beto, agora falando sobre o conteúdo da proposta mesmo, vamos falar da regra do tempo de contribuição e de idade que foram aprovadas. Primeiro, sobre as regras que se aplicam às mulheres. Hoje, caro ouvinte, com as regras atuais, para a mulher se aposentar, ela pode escolher entre a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, tá? Se ela escolher a opção por idade, ela precisa ter 60 anos. Já se escolher o tempo de contribuição, ela precisa ter cumprido 30 anos no mercado para conseguir a aposentadoria integral. Mas se tiver 15 anos de contribuição, ela já tem o direito a qualquer aposentadoria. Com as regras aprovadas, o que vale para as mulheres é o seguinte: não tem mais essa regra de escolher entre a opção da idade e a opção de tempo de contribuição. Precisa ter pelo menos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição ao INSS. Mas caso ela queira uma aposentadoria de 100%, ela precisa contribuir por 35 anos. Para os homens, como que é que funciona atualmente? Vamos lá. Vale aquela regrinha que a gente falou agora há pouco de escolher entre a idade e o tempo de contribuição, lembra? Então, para o homem se aposentar, ele precisa de ter 65 anos de idade ou ter cumprido 35 anos de contribuição para ter a aposentadoria integral. Mas, se ele quiser contribuir apenas 15 anos, ele poderá se aposentar, só que com um benefício menor, Beto. Com a proposta, muda tudo isso. Agora, para os homens garantirem 100% do valor do benefício, eles precisam contribuir por 40 anos. A idade mínima se manteve em 65 anos e o tempo de contribuição também em 15 anos. Lembrando que ainda vale aquela regra de que ele precisa cumprir os dois requisitos juntos para conseguir se aposentar. Ter a idade mínima, né, e ter o tempo de contribuição necessário. E outro ponto que estava bastante controvertido lá em Brasília, Lucas, era quanto à aposentadoria dos profissionais de segurança pública, né? Quais são eles? Os policiais federais, militares e civis. Eu digo que é um tema bastante controvertido, porque essa era uma demanda, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, que fez, inclusive, apelos públicos para aliviar os setores da segurança pública. Ou seja, ele se articulou para desidratar a sua própria reforma. Para esses profissionais, então, para os profissionais de segurança pública, né, federais, como é que funciona nas regras atuais? Como que é hoje, né? Os policiais homens se aposentam com benefício integral após 30 anos de contribuição e 25 anos de contribuição para as mulheres. Também existe um tempo mínimo de exercício de contribuição para conseguir a aposentadoria mínima, que é de 20 anos para os homens e 15 anos para as mulheres. Um detalhe importante é que atualmente os agentes penitenciários e socioeducativos não têm regime especial, né? E qual que era a ideia da proposta do governo para esses setores? Bom, os tempos de contribuição permaneceriam os mesmos, mas colocaria uma idade mínima para que eles se aposentassem, 55 anos para os homens
e para as mulheres, sendo que o tempo mínimo de exercício da profissão iria progredir para 20 anos no caso dos policiais mulheres e 25 anos para os policiais homens. A mesma regra passaria a valer para os agentes penitenciários e socioeducativos. Mas como que eu disse, né, isso estava muito controvertido lá em Brasília. Então, atenção, vamos ver o que foi aprovado para esses setores lá na Câmara agora, nessa votação. Caiu para 53 anos para os homens e 52 anos para as mulheres a idade mínima de aposentadoria para os policiais federais, rodoviários federais, agentes penitenciários federais, agentes socioeducativos federais, policiais legislativos e policiais civis do Distrito Federal da Ativa, desde que eles cumpram um pedágio de 100% sobre o tempo de contribuição que falta para se aposentar. E o que significa esse pedágio 100%? O pedágio é o tempo a mais que a pessoa vai ter que trabalhar para conseguir se aposentar devido à reforma trabalhista. Então, trabalhista não, reforma previdenciária. Então, por exemplo, com pedágio 100%, uma pessoa que está há 4 anos se aposentar, ela tem que trabalhar 8 anos após a reforma da Previdência. E caso os profissionais da segurança pública não queiram pagar esse pedágio, a idade mínima continua sendo 55 anos para ambos os sexos. E outro tema debatido foi quanto à pensão por morte, né? A Câmara aprovou uma emenda mudando as regras da pensão por morte dos segurados do INSS que não têm renda formal, né? Que não têm um emprego com carteira assinada, recebem benefício do INSS. Não recebem benefício do INSS ou contrato de aluguel. Com a mudança, essas pessoas sem renda formal poderão ganhar pelo menos um salário mínimo de pensão por morte. Já quem tem renda, a pensão por morte poderá ser menor que o salário mínimo. A nova fórmula de cálculo desse benefício, Beto, prevê o pagamento de 50% do benefício mais 10% por cada dependente adicional, até o limite de 100%. Então, essa é uma regra que muda em relação à lei atual, viu? A pensão por... Meu irmão! A pensão pode ser menor que um salário mínimo, o que não é permitido com as atuais regras. Essa nova regra de cálculo vai valer tanto para o regime geral dos trabalhadores privados, quanto para o regime próprio daquele dos servidores públicos. Na verdade, atualmente, no regime geral de previdência social, o pensionista recebe 100% do benefício que o segurado recebia até o teto do INSS, que é atualmente cerca de R$ 5.800. Já no regime próprio da Previdência Social, o dos servidores públicos, o pensionista ganha 100% do benefício até o teto, mais 70% da parcela que supera esse limite. E outro ponto bastante importante, Lucas, talvez o mais debatido dentre esses pontos aí, é quanto às regras da aposentadoria dos professores. Atualmente, os professores de escolas particulares não têm idade mínima para se aposentar, mas eles precisam contribuir 25 anos para as mulheres e 30 anos para os professores homens. Já os professores do setor público, eles têm idade mínima de 50 anos para mulheres e 55 anos para os homens, sendo que eles precisam 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, né? Agora, com essa mudança aprovada, as professoras precisarão ter ao menos 52 anos de idade e os professores 55 anos de idade para se enquadrarem na transição com um pedágio de 100%. O texto principal, que tinha sido aprovado em primeiro turno, então, foi abrandado para os professores. Originalmente, né, para que os professores pudessem entrar nas regras de transição, eles precisariam ter pelo menos 55 anos de idade para mulheres e 58 anos para homens. E para quem não se encaixa nas regras de transição, como é que fica? Pois bem, nesse caso, as regras são mais duras. A idade mínima para aposentar é 60 anos para os homens e 57 anos para as mulheres, com 25 anos de contribuição para todos. Essas regras valem para os professores da rede privada e da União. Os servidores de estados e municípios ficaram de fora dessa reforma. E agora, falando das regras de transição dos servidores públicos, eles poderão escolher a regra mais benéfica entre as duas aprovadas. Pela primeira regra, de idade mínima e de somatória de pontos, funciona da seguinte forma, viu, Beto? As mulheres precisam ter 56 anos de idade e 30 anos de contribuição. E a soma da idade com o tempo de contribuição deve ser de 86, ou seja, 56 mais 30, né? Para as mulheres, a partir de 1º de janeiro de 2020, a soma de pontos será elevada em 1 ponto por ano, até chegar em 100 pontos. E a idade mínima será de 57 anos a partir de 1º de janeiro de 2020. Já os homens precisam ter 61 anos de idade e 35 anos de contribuição, e a soma da idade com o tempo de contribuição deve ser de 96.
Para homens, a partir de 1º de janeiro de 2020, a soma de pontos será elevada em 1 ponto por ano até chegar a 105 pontos. E a idade mínima será de 62 anos a partir de 1º de janeiro de 2022. Pela segunda regra, de idade mínima e com pedágio de 100%, pedágio o Beto já explicou para a gente como que funciona, essa segunda regra vai funcionar assim. As mulheres precisam ter 57 anos de idade e 30 anos de contribuição, enquanto os homens precisam ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição para se aplicar essa regra. Também é exigida a contribuição adicional, o chamado pedágio, equivalente a 100% do que faltar para a pessoa se aposentar para a contribuição mínima na data da publicação da reforma da Previdência, se ela for aprovada durante todo o seu trâmite, né? Então, por exemplo, se faltava 1 ano de contribuição, será preciso contribuir 2 anos. Cumprindo essa regra, o servidor que começou a exercer seu ofício antes de 2003 tem direito a benefício igual ao salário do último cargo ocupado e reajuste igual ao dos servidores da ativa. E para finalizar esse episódio mais que especial, né, nosso 100º episódio, vamos falar do que falta para terminar a tramitação dessa reforma, né? A conclusão da análise do tema na Câmara dos Deputados já tem data para a votação. A votação em segundo turno vai acontecer dia 6 de agosto e depois disso a PEC segue para o Senado. E se o Senado aprovar o texto da Câmara sem mudanças, ela será promulgado pelo Congresso e se tornará uma emenda à Constituição. Caso apenas uma parte seja aprovada pelo Senado, ela será promulgada e o que for mudado voltará para a Câmara para ser analisado. Também tem a possibilidade do Senado aprovar um texto diferente, o que faria que esse texto novo voltasse para a Câmara para ser analisado. A expectativa do governo é que o processo todo seja concluído em setembro, e até lá as regras atuais continuam valendo. E é isso por hoje, está acabando mais um episódio especial, o 100º episódio Direito ao Ponto, que não só está disponível em todos os agregadores de podcast do Brasil e do mundo, mas também está disponível no YouTube, então se você não nos está vendo, vá lá no YouTube para você nos assistir. Não! E para você que está nos vendo, né, você deve estar se perguntando para que são esses fones de ouvido que a gente usa aqui. Querido ouvinte, esses fones de ouvido, eles servem para absolutamente nada, mas só para fazer uma moralzinha, porque eles estão ligados no meu bolso, ó. Olha só, mostra aí, Lucas. Tá vendo? Não tá ligado em lugar nenhum. Mas assim a gente parece mais jornalista sério, né? Parece que a gente tá no rádio, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então a gente optou por ficar com esse fone de ouvido. Um fortíssimo abraço e até nosso episódio 102. Pô, cara! De novo, cara! Mentira, 101, né? Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, viu? @trilhante. Tchau, tchau. Até amanhã.